Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Los Angos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E hoje a gente tá aqui com a nossa crítica com e sem spoilers de Morbius. Exatamente, a gente achou que esse filme aí é tão ruim que não merece fazer crítica separada, vai ser um vídeo só. A gente vai falar sem spoilers primeiro, vamos dar nossa nota e depois a gente dá um alerta de spoilers e entra em detalhes da trama. Então, se você não viu o filme ainda, você ainda pode ficar mais um tempinho até a gente entrar nos spoilers. E realmente o filme é muito fraco mesmo. Esse filme aí, ele chega a ser bizarro. Ele chega a ser bizarro de tão fraco. Eu tive fortes vibrações de Esquadrão Suicida 1, porque esse filme, pra mim, ele passou assim, ele não passava, ele não fazia sentido. Pra mim, ele realmente foi uma tortura ver esse filme. Eu vou falar o seguinte, cara, tem uma outra coisa que salvou até. Por exemplo, a sequência do navio e a cena do hospital, a gente vai falar mais nas partes com spoilers sobre elas, mas essas duas cenas eu achei bem interessantes, elas flertam com o terror. A cena do navio tem muita base nos quadrinhos, na origem do Morbius, né? Enfim, essas duas cenas eu achei interessantes. O vilão muito mal aproveitado, mas muito bem atuado, o Matt Smith tá muito bem, apesar do filme não fazer jus ao personagem, né? E algumas alterações também no personagem, mas enfim, no geral foi triste. Eu acho que... Eu falei que ele me lembrou Esquadrão Suicida porque eu acho que ele é muito mal montado, o filme, né? Ele tem ali atores que são muito bons atores, né? Eles têm carisma, os personagens, em teoria, tinham tudo pra ser bons, mas o filme é muito mal montado. Não senti muita química entre os atores também. A gente vai falar mais isso com spoilers, mas muito fraco. Pra mim, a palavra desse filme é bizarro. Bizarro, realmente bizarro é uma palavra que define bem, principalmente o terceiro ato do filme. A hora que chega no final ali, tudo desandou de vez. Já tava meio balançando ali, mas no final do filme, a batalha final foi meio complicada de ver. Foi complicadíssima. E assim, tem muita gente falando que o Morbius não funciona porque transformaram ele em anti-herói. Não tem nada disso, não é por isso que o filme não funciona, até porque o Morbius é anti-herói nos quadrinhos, ele não é vilão. Ele surgiu como vilão do Homem-Aranha, mas logo virou anti-herói. Ele já tem série solo dele nos quadrinhos há mais de 30 anos, ele é líder e fundador dos Filhos da Meia-Noite, tem alianças aí com Blade, Doutor Estranho, Motoqueiro Fantasma, Cavaleiro da Lua e tantos outros heróis. Não é por isso que o filme do Morbius não funcionou, é porque o filme não funciona mesmo. Tem um roteiro preguiçoso, tem cenas desconexas, não tem desenvolvimento de personagem. Esse, por exemplo, esse motivo de ser anti-herói, transformar em anti-herói, esse é o motivo pelo qual o filme do Kraven não vai funcionar. Então, pelo amor de Deus, Sony, devolve. Não dá mais, cara, não dá mais, devolve. Só os Homem-Aranha dão certo, mas dão certo porque aí tem supervisão da Marvel. Eu ia falar exatamente isso. O filme não é que ele não funciona porque o Morbius não consegue ser um anti-herói, porque ele é, assim como você já falou. O problema tá justamente nessas 4 letrinhas que você falou aí, é a Sony. Não dá. Esse filme aí, desde o início, isso aqui não é spoiler. A primeira cena de abertura do título parecia um PowerPoint. É muito mal feito desde a entrada, é um negócio absurdo de bizarro, é um negócio que não funciona mesmo, nada. Eu acho que o que deu pra salvar um pouco ali, talvez, que eu posso falar, eu gostei talvez um pouco disso, são um pouco das cenas que tem de ação ali no filme, mas tirando isso, olha, não sei o que falar. Tem uma coisa legal também do filme, que é a premissa, né? É legal e oportuna, porque a premissa do filme é que saúde é um privilégio. E essa parte especificamente, embora não seja presente no fim do filme, essa luta do Morbius é toda no começo, né? Depois essa premissa vai sumindo, mas é um ponto interessante aí, um debate interessante que esse filme gera. Só que são tantos os pontos negativos que eu acho que ninguém vai querer debater sobre esse filme no fim, e aí não vai gerar essa discussão. Eu acho que não vai também. E esse entra para aqueles filmes que eu não veria por uma segunda vez, assim. Porque, meu Deus, que coisa bizarra. Eu ainda prefiro ver Morbius pela segunda vez do que Duna. Fora isso. Porque pelo menos é curto, né? Vamos pra nota, que aí a gente já livra desse sofrimento da galera aí. É isso. Começa aí você. Bom, eu vou ser um pouco ainda generoso aqui, já que como a gente falou que Sony tem uma palavra de 4 letras, eu vou dar nota 4 pra Sony aí, pra esse filme da Sony.
Bruno deu nota 4, né? Eu vou dar nota 5 justamente por causa da cena do navio, a cena do hospital e um pouco aí do vilão do filme, que motivação assim também um pouco interessante, depois se perde, mas eu vou dar nota 5. Então a média é 4,5, mas como a gente arredonda tudo pra cima aqui no canal, então vai ficar nota 5 pra Morbius. É a nota mais baixa que a gente já deu no canal. Tá até barato, né? Tá até bom pra Morbius. Saiu barato. Saiu baratíssimo. Então, seu Percival, 5 losangoscópteros aí pra Morbius. É isso aí, galera. Pra vocês que são meio esquecidos, assim como eu, tem 2 cenas pós-créditos no filme. Então depois que você vê também essas 2, também já vai embora, sai correndo, que não tem mais nada. São 2 cenas pós-créditos e, em teoria, vale a pena ficar. É, mas na prática, uma segunda cena totalmente desnecessária. Enfim, aquilo lá é uma bagunça, mostra realmente que a Sony não sabe o que quer. E agora vamos entrar nos spoilers aí do filme, vamos falar sobre detalhes da trama. Então, seu Percival, solta o alerta de spoilers. Se você não viu o filme, é melhor você nem ver, mas se você ainda vai ver, sai do vídeo agora e volta quando você assistir. Vamos começar falando justamente das 2 cenas pós-créditos, que era pra ter sido uma só, né? Vamos combinar. Não tinha por que dividir essas 2 cenas. Cara, a hora que eu tava achando que ia ser um outro vilão ali totalmente, sei lá, um Venom, qualquer outra coisa ali, mas não faz sentido você mostrar o Abutre numa cena e na cena seguinte é o próprio Abutre de novo. Se encontrando com Morbius e tentando fazer ali uma aliança sem sentido nenhum. O que o Morbius tem contra o Homem-Aranha? Nossa, é um negócio totalmente sem sentido. Nada faz sentido e faz tão pouco sentido. Cara, como que o Abutre foi parar lá? E a preguiça dos caras era tanta que ele próprio fala, não sei como vim parar aqui. Tipo, a justificativa do filme é não sei. Pelo amor de Deus, cara. Não faz nenhum sentido. O Abutre não era desse universo pra voltar pra esse universo. O feitiço deu errado, só ele foi parar em outro universo do nada. E aí também, o caminho do Morbius, eu sempre falei, era tentar uma negociação com a Marvel pra fazer Filhos da Meia-Noite. Não Sexteto Sinistro. Até porque o Morbius é um anti-herói e não um vilão do Homem-Aranha. O caminho dele não é ser vilão a troco de nada. Agora que eles vão errar mais ainda. Porque pelo visto eles vão querer montar os dois, vão montar um Sexteto Sinistro totalmente sem sentido e um Sexteto Sinistro num universo que não tem Homem-Aranha. Não, é uma coisa... não tem outra palavra não ser bizarro. É bizarro, porque realmente, como você falou, nada faz sentido. O Michael Keaton foi parar em outro universo, ele fica nesse universo, ele vai de encontro a um cara que não tem nada a ver com o Homem-Aranha e exatamente o que você falou, o Morbius não tem nada a ver com o Sexteto Sinistro, mas tudo indica que a Sony vai fazer o Sexteto Sinistro com o Morbius, o Kraven, o Abutre e o Venom e sei lá, mais os coitados que eles vão colocar aí pra fechar esse sexteto. Porque, nossa senhora, eu tô com preguiça já de ver de Kraven, infelizmente. E é capaz ainda deles fazerem o sexteto anti-heróico, né? Não o Sexteto Sinistro. Transformar todo mundo em herói, um grupo tipo os Vingadores do Aranhaverso. Tá louco, não dá. Os caras vão... Cara, os caras estão com a pachorra de escalar vilão pro filme do Kraven. O Kraven é um vilão que já enterrou o Aranha vivo, usou as roupas dele pra se passar por ele, deixou o Homem-Aranha enterrado vivo por 2 semanas e depois, quando ele se libertou, o Kraven foi lá e se matou. Ele é um caçador. Como você vai transformar esse personagem no herói? Ele enterrou o Homem-Aranha vivo, deixou o Homem-Aranha em coma e enterrou ele vivo por 2 semanas. Isso vai virar um anti-herói? Não tem... Como você vai fazer um caçador anti-herói? Não dá. É muito triste. E eles ainda deixaram em aberto, né? Em que universo isso se passa aí, esse Morbius aí? Porque em teoria também ele conhece Venom, então Venom é desse universo. E desse universo aí, quem que é o Homem-Aranha? Ninguém. É o Andrew Garfield? É o Tobey Maguire? É ninguém? É um Ninguém. novo que vão apresentar? Sou eu o Homem-Aranha? Que é isso?
Não, O que ninguém. tá A Sony acontecendo? não sabe. A Sony não sabe. Deu pra ver claramente que ela não sabe. O Morbius tá no universo do Venom. Isso ficou confirmado. Só que o ponto é que até você pode falar que os trailers foram propagandas enganosas. Porque Com certeza. mostraram referências de 2 universos do Homem-Aranha. A foto do Homem-Aranha do Tobey Maguire numa parede. Aí depois o prédio da Oscorp no meio da cidade de Nova York. Todas essas referências que apareceram em todos os trailers do Morbius foram tiradas do filme. Não tem nenhuma referência no filme aos outros universos do Homem-Aranha. Então você pode falar até que é uma propaganda enganosa. Gerou um monte de debate e discussão na internet. A gente mesmo tentou fazer teoria de que universo esse filme se passava por causa de um monte de pistas que eles colocaram que podia fazer sentido esse filme se passar em um universo ou em outro. E no fim nada daquilo existia mesmo. Não, é completamente bizarro. E sabe o que é mais bizarro ainda? A cena que eles colocam no trailer da interação do Abutre com o Morbius seria mais legal do que essas 2 cenas pós-créditos que eles colocaram no filme. É um negócio inacreditável. Os caras estão de parabéns pela merda que eles fizeram. Surreal. Lembra realmente o Esquadrão Suicida, que tinha uns trailers muito bons e aí foi aquela bagunça, aquele desastre. Talvez seja o único filme de herói que eu já vi que é pior do que esse Morbius aí, não sei. Tem uns mais complicados, né? Tipo Mulher Gato, Electra. Tem alguns também que é difícil. Sim, mas esses ainda são mais antigos, né? A gente pode colocar aí que não levavam muito filme de herói a sério e tal, mas agora, então em 2022, no auge dos filmes dos heróis, os caras fazem isso. É palhaçada, né? Não pode ser, não tem outra palavra. Patifaria. Bom, agora vamos falar, tem umas referências nos quadrinhos, por exemplo, a cena do navio é uma referência à origem do Morbius. Isso foi uma coisa que eles adaptaram. O Morbius realmente ele chega nos Estados Unidos aí de navio, ele mata toda a tripulação, depois se joga na água. Aí ele vai encontrar o Homem-Aranha em Long Island, né? No caso, eles só encontraram o navio em Long Island, não tinha Homem-Aranha nesse universo, né? Porque a Sony não sabe o que tá fazendo e ficou por isso mesmo. Mas a cena é uma referência clara à origem do Morbius nos quadrinhos. Sim, até porque é aquilo que a gente falou o vídeo inteiro, nada faz sentido nesse filme. Outra coisa também que é legal de falar que também acontece nesse navio, a experiência, é a química entre o Michael Morbius e a Martine Bancroft, que é simplesmente zero. Eu, do meu assento ali do cinema, tinha mais química com qualquer um deles do que eles com eles mesmos. É um negócio bizarro ali. Todo desencontrado, né? Outra coisa que há uma referência aos quadrinhos também é a suposta morte da Martine Bancroft, e depois até mostra ela abrindo os olhos, né? Porque ela realmente se torna uma vampira nos quadrinhos depois e acaba se tornando uma dupla do Morbius, né? Até tenta matar o Homem-Aranha e os próprios Morbius salvam o Homem-Aranha do ataque da Martine, mas a cena também é quase idêntica aos quadrinhos. O Morbius encontra ela já na beira da morte e acaba cedendo à sede incontrolável de sangue dele, tomando o sangue dela também. Enfim, aquilo também é uma referência aos quadrinhos, mais especificamente ainda os quadrinhos dos Filhos da Meia-Noite, né? A história de origem do grupo dos Filhos da Meia-Noite, isso acontece. Então é mais uma referenciazinha aí que tava no filme que a gente também não pode deixar de comentar, porque algumas coisinhas eles até mostraram, né? Sim, algumas coisas tem. Isso aí também eu já tava esperando, desde o começo do filme, eu só tava esperando o momento em que ela ia ali, não sei, de algum jeito ia tomar o sangue, no final ela acaba mordendo ali a boca dele, né, na hora de se despedir com um beijo ali, ela morde a boca dele, pega o sangue dele e se transforma ali. Tava na cara que, pra quem conhece os quadrinhos, tava na cara que alguns minutos depois ela ia abrir os olhos, e é exatamente isso que acontece. E vamos ver se isso que a gente viu nos quadrinhos se repete aí, mas vou te falar que eu tô bem desanimado pra ver qualquer sequência disso aí. Eu queria não ver, né? Que eu não quero saber o que acontece pro futuro disso aí. Vamos matar aqui esse problema. Restarta aí, devolve os direitos pra Marvel, pelo amor de Deus, Sony. Pelo amor de Deus. O negócio que eu saí do cinema bem preocupado foi com o Kraven. Tô preocupado com o que eles vão fazer com esse filme aí. Eu tô desesperado. O Kraven é um dos meus vilões preferidos. Eu realmente tô... Cada notícia sobre o filme do Kraven parece que é uma facada nas minhas costas. Eu tô realmente preocupado com esse filme. Agora também, outra coisa que precisamos comentar. O vilão que a gente disse, né, nos vídeos, nas análises de trailer, que era o Loxias Crown, o Hunger, foi adaptado, né? Ele se tornou Lucian ao invés de Loxias, né? Mudaram o nome dele. E aí depois ainda mudaram de novo o nome dele pra Milo, que também é outra coisa que não faz sentido algum, né? É só pra depois no final ele lembrar o nome. Bizarro. Tipo, eu não te chamava de Lucian desde que você era criança e agora chama de Lucian na hora que ele tá morrendo só pra mostrar, não, eu sempre me importei com você e sempre soube seu nome.
Bizarro. Mas enfim, eu acho que eles mudaram o nome, né? Adaptaram o personagem por não ter os direitos do personagem. Justamente porque Loxias Crown é um agente da Hydra que depois acaba usando o Morbius pra se tornar um vampiro também, enfim, fazendo experimentos com Morbius e tal. Mas ele é ligado à Hydra e outro universo da Marvel. Então eu imagino que eles não tinham os direitos, então eles deram essa adaptada. E aí eu acho que é besteira da Marvel, porque se você for pensar, o Morbius apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Homem-Aranha, mas ele é muito mais um anti-herói solo e um membro dos Filhos da Meia-Noite, por exemplo, do que um vilão do Homem-Aranha ou algo do tipo. Seria a mesma premissa, por exemplo, do Rei do Crime com o Demolidor. O Rei do Crime foi apresentado nos quadrinhos do Homem-Aranha, mas ele é muito mais ligado ao Demolidor, então a Marvel tem os direitos do personagem. E eu acho que a Marvel poderia fazer isso com o Morbius também, só que aí reboot, né? Já não deu certo. Não, esse aí já não deu. Eu tô com pena do Jared Leto, porque é o segundo filme dele que eu vejo que é extremamente bizarro. Filme de heróis, né? Porque, mas eu acho até que foi exatamente o Esquadrão Suicida que fudeu a atuação dele nesse filme. Porque todo mundo reclamou, e com muita razão, que o Coringa dele, ele forçou demais a barra, ele exagerou nas caras e bocas, ele realmente, tipo, ele fez muito mais do que devia, meteu um overacting extremo, e aí agora ele ficou meio sem sal, ficou meio monótono. Eu acho que foi justamente essa preocupação do overacting que acabou levando ele também a se complicar um pouco nesse filme. Pode ser sim. E falando um pouquinho do vilão ainda também, acho que ali no começo ali fazia sentido, né? O cara tá querendo a vida inteira dele sofrendo, tá querendo alguma coisa, algum jeito dele tentar ser um pouco normal, assim. Então isso pra mim fez sentido, mas depois as coisas que ele falava e as coisas pelo que ele lutava, pra mim ele se perdeu total. Se perdeu total. E o mentor deles que só serviu pra ser combustível pro Morbius ficar puto, né? Só aparece pra morrer. Nem fala, meu Deus, um coitado, assim como os dois agentes lá da polícia, o Tyrese Gibson, meu Deus. Os dois agentes pra mim pareciam o Tom, do Tom e Jerry, sabe? Sempre na caça, nunca acha nada. Não, e os caras simplesmente não iam fazer nada. O Coyote. Não serviam pra nada. O Tom ou o Coyote, eles literalmente chegavam na cena do crime, olhavam, beleza, próximo. Aí aparecia de novo, aí eles até pegam o Morbius lá pra fazer a piadinha com a água benta lá, que ele leva água benta, e o Morbius foge em 5 minutos. E aí os caras sempre... os caras tomaram um nó da Martini, né, interrogando ela, cara. Nossa, é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim mesmo. O filme inteiro é muito fraco. Aquela cena também essa cena aí que você falou que a Martini, ela foge dos policiais, né? Ela entra no ônibus e aí o Morbius aparece atrás dela. Cara, que filme bizarro. Que filme bizarro. É um filme bizarro mesmo, velho. Tá no nível aí dos piores que eu já vi dos quadrinhos. Tá sim, com certeza. Bom, então é isso, galera. Não tem mais o que falar desse filme, né? Eu acho que Chega, já deu. Vamos parar por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então eu deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que nós vamos fazer daqui para frente sobre os próximos filmes da Marvel aí, que eu espero que sejam muito melhores. Se estragarem o Doutor Estranho, tá louco, eu duvido que vocês... Então nós vamos falar sobre Doutor Estranho, vamos falar sobre Thor, vamos falar sobre as séries também, estamos fazendo vídeos sobre cada episódio de Cavaleiro da Lua toda quarta-feira, e na semana que vem a gente falou bastante dos Filhos da Meia-Noite aqui. Na semana que vem sai um vídeo nosso explicando toda a história de origem dos Filhos da Meia-Noite. Então se inscreve no canal pra não perder. É isso aí, dá aquele famigerado like, se inscreve no canal e não se deixe levar por esse filme horroroso. Esse realmente é um dos piores filmes de heróis, mas não tá nem... Nossa, não dá nem pra comparar com os belíssimos filmes que a gente teve aí de Homem-Aranha, o próprio Batman que teve aí, essa série que tá começando agora do Cavaleiro da Lua e Doutor Estranho que promete demais. Então se inscreve aí pra você não perder nada. Tá vendo na hora ruim, né? Agora tem que ver na hora boa também. Exatamente. Valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!